Eu não acreditava em mais ninguém. Para mim, todas as pessoas que se diziam de Deus, na verdade estavam querendo se promover ou promover as suas instituições com as suas falácias emocionadas. Em alguns vídeos aqui do canal, eu já contei, mencionei parte da minha história, falando para vocês das feridas, das dores que a igreja me causou, das frustrações, dos problemas e as dificuldades que eu tive com a igreja. Mas eu nunca entrei assim em detalhes, nunca quis falar detalhes sobre isso, sobre essa parte chata, ruim da história, Mas hoje eu me vejo na necessidade de estar falando com vocês sobre isso, sobre tudo que eu passei relacionado à igreja. E eu quero dizer tudo isso para você aqui neste vídeo. Eu estou gravando este vídeo não é para enaltecer as minhas feridas, as minhas dores, os meus traumas, os meus problemas, todos os ataques e frustrações que eu tive relacionado à igreja. Eu estou fazendo este vídeo para mostrar para você que sim, é possível superar tudo isso e que a fala que eu disse acima, logo no início, ela mudou e hoje eu tenho sido outra pessoa, hoje eu tenho visto a vida de uma forma totalmente diferente e o propósito do Senhor tem se cumprido. Eu estou nesse vídeo para dizer para você que a gente consegue. Talvez você que clicou neste vídeo, você que chegou até aqui, eu estou fazendo esse vídeo para dizer para você que você pode estar como eu, não acreditando mais em ninguém, não acreditando mais em igreja, em pastor, padre, qualquer que seja o seu líder espiritual, não esteja mais acreditando em pessoas e esteja totalmente decepcionado. Talvez você chegou aqui por isso, mas eu quero pedir para você, fica até o final, que você vai ver como eu fiz para superar tudo isso. E se eu não tivesse superado, hoje eu não estaria aqui falando com você. Então eu quero já pedir para você, se possível, deixe o seu curtir aqui, comente alguma coisa aqui embaixo, se considere inscrever no canal, porque aqui você encontra conteúdos relevantes para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Olá, eu me chamo Cíntia Oliveira e você está neste canal que tem por missão levar até você uma mensagem de vida eterna que possa lhe trazer paz, direção, correção, fé, esperança, amor. E eu desejo que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor alcance você. E vamos juntos levando essa mensagem até que Ele, Jesus, venha. E antes de mais nada, eu quero pedir para você orar comigo, convidar Jesus para estar neste vídeo. Senhor Jesus, Tu sabes que eu não sou nada sem a Tua presença. E a minha oração é para que o Senhor esteja comigo e com esta pessoa que está aqui neste momento. Se o Senhor não estiver aqui, nada do que eu falar terá efeito algum na vida de qualquer pessoa. Mas se o Senhor estiver aqui, cada palavra que eu disser será como uma flecha no coração, será como um bálsamo de cura, será como a Tua voz na vida dessa pessoa. Deus, que diminua eu e o Senhor cresça e apareça. Fale o nosso coração através deste testemunho, através dessa palavra, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa, Pai, abençoar esta vida que está orando comigo, não só ela, como toda a sua família, tudo que leva o nome dela e o sobrenome. Que ela seja, em nome de Jesus, um instrumento do Senhor, aonde ela for. Ó Pai, e que se há alguém aqui, neste vídeo, que está passando pelo que eu passei, que ela seja curada como eu estou sendo curada, que ela seja transformada, e que ninguém venha passar pelo que eu passei ou que outras pessoas passaram. E nos ajude como igrejas do Senhor a ser pessoas que sejam bênção na vida de outras. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Tu tens o governo da nossa mente, do nosso coração. Por isso eu te peço, nos transforma, nos encha e fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá.
A minha história, ela começa com um grande sonho de infância. A minha mãe e o meu pai, eles se separaram quando eu tinha 8 anos de idade. Cada um seguiu o seu caminho e passei por algumas cidades, mas a gente foi parar em uma cidade chamada Sarandi, uma cidade do interior do Paraná. Não sei se você conhece, você que está me ouvindo, ou se você mora em Sarandi. Se você conhece ou mora, comenta aqui embaixo. Foi lá onde eu conheci o meu marido, eu me casei, né? Tive meu primeiro filho. E eu gostava muito de lá, mas eu sempre tive um sonho de morar na cidade do meu pai, na cidade da família do meu pai. Uma cidadezinha também menor que Sarandi, do interior do Paraná, chamada Araruna, que é onde eu resido no dia de hoje, onde eu moro. Eu sempre tive um sonho de morar aqui, porque quando criança eu vinha passar as minhas férias escolares com meus irmãos aqui, e aqui tinha os primos, os tios, a família, né? E além de ter a minha família, era uma cidade muito calma, muito tranquila, pacata, limpa. Era tão gostoso aqui, tão gostoso, é tão gostoso aqui, e eu queria muito, muito, muito morar pra cá, uma cidade muito abençoada. Esse sempre foi o meu sonho. Mas depois que eu casei, esse sonho tornou-se quase que impossível, porque o meu marido, ele fazia muitos anos que ele morava em Sarandi. Ele não era de Sarandi, mas fazia muitos anos que ele morava lá, trabalhava, tinha um trabalho estável na cidade de Maringá, que é uma cidade vizinha. E aí ele falava que essa ideia era fora de cogitação, né? Ele não gostava de cidade menor, gostava da bagunça. Né, da cidade grande, né, vamos dizer assim. Por mais que era pequena também, mas era maior que a cidade de Araruna. E eu sempre gostei da paz, né, da tranquilidade. Mas eu, como uma mulher de fé, que sempre fui uma mulher de oração, eu fui pedir para a pessoa certa. Comecei a pedir para o Senhor, para que Ele mudasse o coração do meu marido, para que a gente mudasse para cá. Até porque depois de algum tempo a minha mãe também voltou a morar aqui em Araruna com o meu irmão e a minha irmã. Eu fiquei sozinha lá em Sarandi com ele e a família dele. Mas não era por esse motivo que eu queria morar aqui. Esse era um sonho de infância. E aí eu me via assim entre a cruz e a espada. Queria, mas via oportunidade zero de mudar para cá. Aí eu fui pedir ao Senhor, como eu disse a você. E aí Deus mudou essa história, não do jeito que eu queria, não do jeito que eu queria. Nós acabamos mudando para cá, mas não foi do jeito que eu quis. Nós viemos para cá porque nós perdemos tudo que nós tínhamos lá. Nós estávamos construindo uma casa e eu fui roubada a casa, fui assaltada na rua. Aconteceram muitas coisas, mas não é assunto para esse vídeo. Numa outra oportunidade eu gravo a história contando como foi passar por tudo aquilo para vir para cá, né? Não foi nada fácil, a história é forte, mas numa outra oportunidade eu conto para vocês como foi toda essa situação. Também um testemunho muito forte, porque às vezes nós pedimos as coisas para o Senhor até nos dá, mas não é da forma que nós queremos. E em tudo também tem um propósito. Se tem um propósito, Deus vai realizar, mas talvez não seja como a gente espera. E quando mudamos para cá, para Araruna, nós começamos literalmente do zero. Eu mudei para cá, o meu filho tinha 6 anos, né? Hoje ele está com 26 anos. E nós chegamos aqui, eu estava no seguro-desemprego, né? Que eu tinha pedido as contas no meu trabalho. O meu marido já tinha arrumado um emprego aqui, só que ele trabalhava e ganhava muito menos do que ele ganhava lá e trabalhava muito mais, né? Mas eu cheguei, né, vou arrumar um serviço, vou trabalhar, só que com 20 dias que eu estava aqui, eu engravidei da minha filha, que agora vai fazer 20 anos, a Maria Eduarda. Engravidei numa hora que não era para engravidar, não estava nos nossos planos. Nossos planos eram nos reerguer, reconstruirmos, para daí só então pensar em filhos. Mas os nossos planos não são, né, os planos de Deus. E eu engravidei, e a minha gravidez foi difícil, porque a minha menina o tempo todo querendo nascer, ela era muito grande, muito gordinha, né? Nasceu com quase 5 quilos. Hoje ela é pequenininha, baixinha, mas ela, naquele momento, ela era grande. E eu tive que ter muito cuidado para levar a gestação até o final.
Enfim, nós passamos muitas dificuldades, muitas necessidades, porque ganhava muito, muito menos, né? E tinha muitas coisas, né? Gravidez e pagava aluguel. E quando eu morava lá em Sarandi, eu não pagava aluguel, porque eu morava no fundo da casa da minha sogra, estava construindo a minha casa. Enfim, muitas e muitas coisas aconteceram que parecia que era o fim, parecia que aquele sonho que eu tinha de morar em Araruna, na verdade era um pesadelo, não era algo tão legal. Mas eu estava muito feliz de morar aqui, muito feliz. Acima das dificuldades que eu estava passando, eu estava feliz. E foi onde eu encontrei um trabalho num restaurante aqui na cidade. E a dona desse restaurante, ela é evangélica. E ela começou a falar de Jesus para mim, contar os seus testemunhos de vida, de superação, os milagres que Jesus tinha feito na vida dela, na casa dela. E eu sempre tinha ouvido falar de Jesus, mas não com tanta propriedade assim, com tanta verdade. E eu comecei a me apaixonar todos os dias pelo Senhor. A melhor parte do meu trabalho, do meu dia, era quando ela começava a falar de Jesus. Aquilo ficava hipnotizada. Uau! Esse Jesus que eu quero para minha vida, essa história que eu quero para mim. E na primeira oportunidade que tive, eu firmei o meu relacionamento com o Senhor, eu casei com Jesus através do batismo, e ali começava a minha história com Deus, a minha história com o Evangelho, a minha história com a igreja, e foi assim algo surreal na minha vida. E eu comecei a entender o porquê Deus tinha me trazido para cá, comecei a entender por que eu queria tanto vir para cá. Mas no momento em que eu estava pronta, entre aspas, o Senhor me tirou daquele lugar, daquele trabalho, porque ali já não era um lugar bom para mim, já não era um lugar que seria bênção para minha vida, e o Senhor não permitiu que eu ficasse e me tirou dali, né? Eu saí daquele lugar, mas não saí da igreja, né? Aquele lugar foi só usado como um instrumento para mim conhecer a Jesus, né? Para mim, para o Senhor me encontrar, né? Ou melhor, para mim encontrar o Senhor. Então teve um papel fundamental na minha vida, aquele lugar, aquela irmã que até hoje eu amo de coração. E aí, dia após dia, eu ia crescendo na palavra, em conhecimento, tudo que tinha na igreja eu estava junto, eu estava dentro, era curso, era oração, de madrugada, qualquer coisa, eu estava enfiada no meio, porque eu sempre fui assim, rato de igreja, como as pessoas costumam dizer, né? Sempre gostei de estar envolvida, sempre estava envolvida. Eu já disse aqui em outras vezes que eu sou muito intensa, e eu sou mesmo. Eu assim, me apego muito às pessoas. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu me dedico de todo o meu coração. Quero sempre trazer algo novo, né? Me dedico mesmo, principalmente quando são as coisas relacionadas ao Senhor. E você sabe que quando somos assim, não é todo mundo que agradamos, né? Eu não sei se você é assim. Se você é assim, comente aqui embaixo. Tenho certeza que você tem algo para acrescentar sobre isso. Porque eu já conheci muitas pessoas, né, desse jeito, e fala que passa a mesma situação. Porque nós que gostamos de fazer, que sempre estamos envolvidos, que fazemos tudo com excelência, isso é uma marca. Só que muita gente se incomoda, muita gente não quer que a outra pessoa faça e também não quer fazer. E aquilo ali começa a incomodar tanto, a ponto dessa pessoa começar a perseguir, começar a falar mal, começar a se comparar. Isso não é legal. Falando nisso, eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso. As pessoas precisam entender que cada um tem a sua medida e que Deus ama cada um na sua medida, da sua forma, que Deus quer usar cada um na sua medida, na sua forma. O problema é que muitas pessoas pegam a reguinha delas e querem medir as pessoas pela régua delas. E assim elas perdem a sua identidade, elas se perdem em quem realmente elas são e deixam de cumprir o propósito da vida delas, se preocupando com a vida do outro. Isso é muito sério. Gostaria de deixar isso como reflexão para você. Então quero fechar esse parênteses aqui. E assim, deixando bem claro, eu nunca me preocupei com as perseguições, com as falácias, com as setas, com as coisas que eu ouvia e recebia das pessoas. Nunca me preocupei, até porque tem um ditado aí, né,
ditado popular que diz, né, que não se atira pedra em árvore que não dá fruto. Isso é uma verdade. Eu tinha essa consciência, isso em mim, e não me importava não. As pessoas falavam porque eu sabia quem eu era, eu sei quem eu sou, nada do que falam muda a minha identidade, muda a minha essência, muda quem eu sou em Deus, então eu não ligava. E isso é uma palavra para você também, você que talvez está passando por isso, né, das pessoas te perseguirem, falarem algo que você não é. Coloque a sua cabecinha no travesseiro, dobre os seus joelhos e diga: eu não sou o que essa pessoa está dizendo, eu sou o que Cristo vê em mim, eu sou o que eu sou diante de Deus, e pronto. E eu pensava assim, eu tinha isso em mim, eu tinha essa consciência. Porém, um dia todo esse cenário mudou, um dia o jogo virou e coisas ruins e diferentes começaram a acontecer comigo. Antes de continuar, eu quero dizer aqui para você, meu irmão e minha irmã, que quando eu me converti, eu pensava assim: eu me converti, agora nunca mais eu vou sair desse lugar. Quando eu me converti, o meu pastor era o meu pai espiritual, até porque eu tinha carência de pai. Os meus irmãos na fé eram os meus irmãos de sangue. A minha igreja era a minha casa. Então eu nunca pensei, eu vou sair dessa igreja, acontecer alguma coisa, eu não vou mais ficar aqui. Eu não tinha isso em hipótese alguma eu pensava sobre isso. Talvez você também pensava assim. E hoje é o que mais te fere, porque quando eu estava nesse cenário, quando eu passei por tudo isso, eu me culpava muito por ter saído da igreja. Eu me culpava muito por não ter ficado, por não ter permanecido. Isso era uma das sensações que mais me perturbava. Por que eu saí? Eu me converti foi para ficar lá, né? Quem sai da igreja por causa de pessoas não está lá por causa de Deus. Você já ouviu muito isso e pode ser que você também já falou muito isso, porque eu já tinha falado muito isso. E eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque você está assim na igreja para buscar Deus e não pessoas. Só que você tem que estar num lugar onde você se sinta bem, onde você consiga adorar a Deus, aonde tem pessoas que te levam para o céu, que te mostram a verdade, pessoas que te fazem bem, não que te fazem mal. Então, tira isso da sua cabeça. Você não pode ficar num lugar também sofrendo, morrendo espiritualmente, porque você acha que você se converteu ali, você tem que acabar os seus dias ali. Você tem que sim, que fazer de tudo, porque você não está ali por causa de pessoas, mas não tem como você servir a Deus num lugar aonde estão te fazendo mal, onde você está, em vez de dar frutos, você está sendo uma árvore cortada. Isso é muito sério. Enfim, e aquele lugar, depois de 11 anos, começou a se tornar um pesadelo para mim e para minha família, né? Algo que jamais eu esperava que acontecesse, aconteceu comigo. Eu descobri que algo terrível estava acontecendo pelas minhas costas, que estavam tramando algo muito sério contra a minha vida. E assim, eu não quero entrar em detalhes sobre isso que aconteceu, sobre esse algo em específico, porque eu sei que tem pessoas que não estão preparadas, eu não quero servir de pedra de tropeço para ninguém, e também porque se eu contasse para você, sem ter vivido isso, nem eu acreditaria. Então assim, não é uma coisa que vai edificar, mas o que eu quero que você se atente é que foi algo muito sério, por isso que eu não consegui permanecer naquele lugar. Por mais que eu amasse aquelas pessoas, foram aquelas pessoas que me machucaram, foram aquelas pessoas que estavam nas minhas costas fazendo mal para mim, sabe? Aquelas pessoas que, ao invés de me amar e me proteger, estavam me matando, os chamados pais espirituais. Então não tinha como eu ficar num lugar desse jeito, não tinha. E por isso que eu decidi sair, mas não foi uma decisão que eu quis tomar. Eu fui praticamente expulsa daquele lugar, porque ou eu saía ou eu morria, que eu já estava acontecendo isso. E inúmeras consequências, né? Eu tive depressão, pânico, ansiedade,
Sofri muito, muito, muito. Os meus filhos se afastaram da igreja. Todos nós éramos muito envolvidos. O meu filho tocava na igreja, tinha ministério. Eu e meu marido sempre trabalhamos na igreja. Só para vocês terem uma ideia, eu passei por todos os departamentos. Trabalhei com criança, com adolescente, com mulheres, com homens junto com meu marido, porque somos uma só carne. Nós fazíamos de tudo e sempre fazíamos tudo com muito amor e dedicação. Por isso que o que recebemos, vamos dizer assim, foi algo muito forte para nós e para os meus filhos, né? E talvez você já passou por isso. Talvez hoje você que está me ouvindo está com seus filhos fora dos caminhos do Senhor porque fizeram mal para você. Talvez não foi nem algo direcionado a eles, mas os filhos, eles amam os pais na maioria das vezes e eles sofrem com os pais. E foi isso que aconteceu comigo. Os meus filhos tomaram as nossas dores. Eles sofreram muito de ver nós sofrendo. Eu fiquei com depressão, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia fazer nada. Eu sentia falta das irmãzinhas do corte, eu sentia falta dos meus jovens que eu vi crescer, que eu cuidei, que eu amei. Eu senti falta dessas pessoas e eu me via sozinha porque não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém junto comigo. Todos me abandonaram. Isso foi muito difícil para mim e eu não conseguia sair daquele lugar de depressão, de pânico, de ansiedade, e passei por muitas crises de pânico que eu ia parar no hospital, tomei muitos remédios. Eu sumi, o meu brilho sumiu. E quantas vezes eu me perguntava para o Senhor, Senhor, cadê a Cíntia? Aonde está a Cíntia, Senhor? O Senhor me criou para ser uma pessoa que trabalha, que dá o melhor para o Senhor, para a tua obra, que tem alegria em fazer, que ama pessoas, como eu amo pessoas. É por isso que eu estou aqui falando com você, porque eu amo pessoas. Às vezes eu vejo algum comentário de vocês não têm noção, tem vontade de pedir o WhatsApp para nós conversar no WhatsApp, tem vontade de encontrar, porque eu amo pessoas. E eu falava, Senhor, o Senhor me fez tão disposta, tão feliz, tão alegre. E cadê essa Cíntia? Cadê? Eu não estou encontrando mais ela. Aonde ela está? Eu me perdi a minha essência, perdi todo o meu brilho. E muitas vezes eu me perguntava, é eu que não valo nada mesmo, eu que não presto, é eu que fiz tudo errado, eu deveria ter ficado naquele lugar e continuar sofrendo, as pessoas, eu não estava lá por causa de pessoas, e eu pensava tanta coisa. Mas aí o Senhor, Ele sempre mandava alguém para falar comigo, para dizer, não, foi eu que te tirei de lá, não, realmente você não está vendo coisas, realmente aconteceu muitas coisas e tinha acabado o seu momento naquele lugar. Eu quero dizer isso para você. Às vezes existem ciclos nas nossas vidas que se fecham e nós queremos reabrir. E nós não queremos fechar os ciclos, nós queremos continuar. Tem portas que é Deus que fecha, tem ciclos que é Deus que encerra. E nós ficamos lutando e relutando. Eu lembro que antes de acontecer tudo isso, um ano antes já estavam acontecendo algumas coisas. Mas eu não queria ver. Eu fechava os meus olhos para aquilo. E não, já eram sinais, já era o Senhor me mostrando. Cíntia, o ciclo se encerrou. Mas como eu sempre ouvi e sempre falei que nós não podemos sair dos lugares por causa de coisas, eu ficava e eu fui morrendo. Mas pega isso no seu espírito. Tem ciclos que é Deus que fecha, que encerra. Tem portas que é Deus que fecha. Pare de querer ficar com portas abertas que o Senhor mandou fechar. Pare de querer dar continuidade em ciclos que Deus mandou encerrar. Pare. O Senhor é dono de todas as coisas, Ele tem o controle. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu estou aqui com propriedade e autoridade para falar sobre isso. Eu sempre falo isso, quando você vence alguma situação, Deus te dá uma chave de autoridade, dizendo, agora você pode falar porque você passou por isso. Eu passei por isso, eu posso dizer para você. Em nome de Jesus.
fique atento aos sinais, porque tem coisas que tem que terminar e não tem que dar continuidade. E eu vi o ciclo se fechando, o ciclo se fechou, eu fiquei ali sofrendo por um tempo, e depois de algum tempo eu procurei um outro lugar. Falei, não, eu preciso de um lugar para buscar Deus. E eu encontrei uma igreja que assim me identifiquei muito com ela, uma igreja que avivada, que falava do amor de Deus, uma igreja que ajudava muito o necessitado, uma igreja do reino de Deus. Eu fiquei maravilhada e comecei a me erguer aos poucos. Comecei a me levantar, comecei a voltar a sair daquele leito, daquele lugar, daquele cenário de depressão profunda, sabe? Porém, por eu ter passado por tudo que eu passei, eu fui com meio assim, com uma certa desconfiança, um pé atrás. Não me envolvia mais como eu sempre fui envolvida, não me dedicava mais como eu sempre me dedicava, fiquei na minha. Era aquela pessoa que ia lá, ouvia a palavra, ia embora. Até comecei a me envolver em algumas coisas, me envolvi no louvor, né, em algumas outras coisas, mas assim, não com tanta intensidade, porque eu tinha muito medo de passar por tudo que eu tinha passado. Eu tinha muito, muito, muito medo. E eu falava, bom, aquilo que você não se envolve, você não conhece. Se você não conhece, você não sofre, não se machuca e não morre. Porque você pode ter certeza que as piores frustrações virão de pessoas próximas de você. Então eu não queria proximidade. Envolvia, mas com o pé atrás, com muita pouca coisa. E foi essa a minha vida, fui me envolvendo e eu gostava e ia, mas não comprometida como antes. Até que, passado, eu acho que 4 anos, 5 anos mais ou menos aproximadamente, aconteceu outra coisa muito, muito, muito terrível nesta igreja, muito, muito terrível. Que também não vem ao caso falar, muito terrível. Essa foi muito forte também. Só que eu estava tão calejada pelo que tinha acontecido com a outra igreja, que aquilo para mim não fez tanta diferença. E por mais que algumas pessoas, né, falavam assim, nossa, mas o que o A fez foi muito pior do que o B fez, né? Falando de pastor e de igreja. E eu falava, não, para mim tem o mesmo peso e a mesma medida. O que o A fez feriu a mim, acabou comigo, com a minha família. O que o B fez, acabou com a igreja do Senhor Jesus. Foi coisa que fez para a igreja do Senhor Jesus. Então, assim, na situação B, eu sofria por causa das pessoas. Porque eu via pessoas passando pela mesma coisa que eu passei. Eu falava, gente, isso não é certo. Mas, é claro, sofri junto com elas, mas eu já estava calejada. E como eu não tinha tanto envolvimento, Deus estava me protegendo. Deus me protegeu nesse tempo. Só que mais uma decepção, mais uma frustração. Principalmente para os meus filhos. Os meus filhos, eles estavam se reerguendo, eles estavam fazendo vínculos na igreja, meu menino tinha até voltado a tocar, né? As coisas estavam fluindo de novo. Mas aí veio outra pancada. Outra situação, que foi muito difícil para eles entender e compreender. Meu marido já era mais firme, né? Já sabe assim, já estava ali com os nossos pés na rocha mesmo. Os meus filhos estavam crescendo em Deus. E talvez tenha acontecido isso com você também. Mas eu quero dizer para você que você continue orando, porque Deus, ele transforma. É Deus quem faz, não é você. E se coloque no lugar também dos seus filhos, porque eu sei que não é fácil. Eu me coloco no lugar dos meus filhos e entendo-os. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que eles que precisam dar um passo em direção a Cristo e esquecer as coisas, sabe por quê? Porque quando acontece alguma coisa assim com a gente, parece que foi Deus que fez. A primeira coisa que a gente deixa é Jesus. Deixa de ir na igreja como que parece que Jesus que fez. O mal não foi. São pessoas. Jesus não tem nada a ver com isso. Primeira coisa, deixa de ir na igreja, deixa de buscar a Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso, Jesus não tem nada a ver com isso. Isso são falhas de pessoas.
Então coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Eu sei que não é fácil pensar assim, porque eu não pensava assim. Mas se for alimentando a sua mente com a palavra e colocando isso no seu coração, Jesus me ama, ele não tem nada a ver com isso, você vai conseguindo sair desse cenário. E enfim, meus queridos, depois de mais essa situação, mais essa frustração, eu falei, eu não acredito em mais ninguém. Porque essa situação B que eu encontrei na minha vida, eu falei, uau, isso sim é evangelho de verdade, isso sim é igreja, isso sim é pastor, isso sim. Às vezes colocando a minha expectativa nas pessoas de novo. Eu falei, isso sim é de Deus. E não era. Não é que não era. Tudo que eu vivi, eu não negligencio, não falo que não foi de Deus, mas não, assim, aquela situação não era de Deus, tudo que aconteceu. E por isso eu me vi mais uma vez sofrendo. E eu falei, eu não acredito em mais ninguém. Eu não acredito em pessoas que se dizem de Deus, porque essas pessoas, elas estão usando o nome de Deus para se autopromover ou para promover as suas instituições com palavras emocionadas. Eu vi uma pessoa que se falava que era de Deus, eu ficava, será que é mesmo? Eu vi um culto, às vezes na internet, abençoado, será que está abençoado mesmo? Às vezes eu cheguei até a ir em algumas igrejas e o culto estava uma benção, mas eu ficava, será? Por quê? Por causa de todas as coisas que eu havia passado, tanto na A quanto na B. E isso foi me afastando, foi me esfriando, e eu estava morrendo e estava desacreditada, principalmente dizendo, o ser humano não tem jeito. É melhor servir a Deus em casa. É melhor ficar em casa no meu cantinho, que daí eu não vou sofrer. É melhor servir a Deus em casa, ficar bem quietinha no meu canto. É melhor ficar aqui. Aqui eu não tenho problema. Você já pensou isso? Comenta aqui embaixo. Eu quero dizer pra você que eu vou contar a segunda parte desse testemunho no outro vídeo. Sabe por quê? Porque vai ficar muito longo. E então comenta aqui embaixo. Quero a segunda parte. Quero a segunda parte. A segunda parte eu vou contar pra você como eu saí disso tudo. Como eu saí dessa incredulidade por pessoas. Como eu saí desse medo de me envolver, como eu saí desse desacreditar, como eu saí dessa falta de querer ir para a igreja, para viver o novo nascimento de novo, para estar queimando por Jesus, para estar viva novamente, para ter encontrado a Cíntia que um dia eu perdi. Sim, eu encontrei a Cíntia de novo. Glória a Deus, eu encontrei ela, ela estava aqui dentro de mim. Então, você que talvez se perdeu e está aí tentando se encontrar, não sabe onde você anda, vem comigo nessa segunda parte que eu quero contar para você como que se faz isso. Eu passei por isso, o Senhor me ensinou e agora eu quero ensinar você também, tá bom? Volte comigo no próximo vídeo, na próxima semana, na próxima sexta-feira, às 6:30 da tarde, vai estar subindo a segunda parte desse testemunho. Então, para você receber a notificação, você, se inscreva no canal, aqui no botãozinho se inscrever, e ative todas as notificações para você não perder esse vídeo, não perder esse canal. Também, curta, comente aqui embaixo, deixe seu comentário aqui, deixe seu pedido de oração, vamos estar orando pela sua vida. Me ajude dando esses passos aí, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas e você vai estar me ajudando a alcançar outras vidas que talvez estejam estagnadas assim como eu estava, assim como talvez você esteja, tá bom? E eu fico por aqui, te espero na próxima mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E deixa eu contar um segredo para você. Vem aqui. Jesus, Ele ama você. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!